e a gente vai continuar a nossa palavra sobre esse conflito nas regiões espirituais, um conflito que eu gostaria que não existisse. Eu gostaria que o mundo fôssemos só nós, e já não é pouca coisa, né? A gente com toda a nossa história, trauma, disfunções, equívocos, decisões equivocadas, consequências acumuladas. Só isso aí já pesa um tanto. Fala aí, gente. Pesa, né? Mas não bastasse isso, a gente descobre que no mundo há entidades espirituais com profundo ódio sobre a sua vida. E eu concordo que eu preferiria negá-las, eu preferiria ignorá-las. Mas por que não o faço? Porque o Deus que nos ama e que nos deu uma revelação de si mesmo, de seus propósitos, Ele nos conta dessas realidades. E Ele nos chama atenção para elas, para que os nossos olhos sejam abertos e em determinada ocasião a gente consiga discernir o que é nossos problemas, o que é a pressão social mesmo, as pessoas, os entraves, as dificuldades entre relacionamentos, mas em qual aspecto nós estamos sendo persuadidos pelo mal, enganados pelo mal. As Escrituras dão conta disso. Para algumas pessoas, essa experiência às vezes é intensa, é forte, é emblemática. Outros não, nunca viveram algo tão contundente. Mas as Escrituras nos contam, e por isso a gente, ao longo desse mês, tem conversado sobre isso, não para enfatizar o poder do mal e ficar ali, né, com aquela coisa assim, vamos ver a próxima página do terror, né? Não é essa a ideia. É sobre tudo que a gente tem conversado aqui, é sobre como ter recursos. E recursos de Deus, não os nossos recursos. É humilhante uma conversa dessas que a gente tem tido. Por que é humilhante? Porque o que a gente vem falando desde o início do mês de maio, e agora entrando em junho, é que você não tem força para as hostes espirituais do mal, para combatê-las. Você não tem em você mesmo, você é bem fraquinho. E isso é ruim, né? Porque gostaríamos de ser fortes, gostaríamos de ser habilidosos, e não temos. Mas a parte bacana, as Escrituras, ao mesmo tempo que nos humilha, ela nos conforta, porque ela diz assim, olha, tem um Deus que protege, que tem uma armadura maravilhosa, que tem um jeito, tem recursos para oferecer. E a gente conversou sobre isso, falando assim, olha, um dos recursos é a verdade. Porque o maligno, ele é mergulhado na mentira. Suas estratégias, desde o início, é enganação e mentira. E aí, com a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, e uma coisa curiosa, a verdade sobre o que é a vida, é o que as Escrituras dizem. Quando a gente interpreta a vida com os óculos das Escrituras, a gente tem a realidade na sua dimensão mais aproximada do que ela realmente é, à medida que a gente vai estudando. Mas quando a sua interpretação sobre a vida é pautada na sua história, nas suas paixões, nos seus interesses e no que a sociedade conta para você e para mim, é bem possível que a gente seja enredado em mentiras. A gente falou disso, mas falou também que uma das maneiras do inimigo nos manter na mentira é nos tornando mentirosos. Ele não apenas nos cega e nos conta uma história sobre o mundo que não é a verdadeira história, mas quanto mais ele dá a mentira para a gente como um recurso para a gente se livrar das nossas enrascadas. Ah, foi você? Não foi eu, estou falando, não foi eu. E aí vai mentira para se safar. Não bastasse isso, a gente às vezes quer se prevalecer ou ser alguém. Porque é ruim não ser alguém, né? É ruim não ser tão querido quanto as pessoas gostariam que fôssemos. É ruim não ser tão amado, é ruim não ser tão admirado. É ruim ser só o que somos. Daí a gente conta histórias sobre nós e fala e floreia para que, poxa vida, pintando um quadro melhor sobre mim mesmo, quem sabe me abracem, me acolham, me amem, me admirem, me adorem. E assim vai. Essa é a sina da mentira. E a gente conversou aqui sobre mentira, necessidade da mentira. Passamos pela necessidade da justiça como um recurso, todos os recursos de Deus. Somos habilidosíssimos para mentir. Só conseguimos ser verdadeiros se Deus estiver com a gente.
confortados nele, com a força dele. Somos habilidosíssimos para sermos injustos e só conseguimos viver em justiça se temos os recursos de Deus. E aí caminhamos pelo calçado do Evangelho, a necessidade de entender as boas novas, viver as boas novas e proclamar as boas novas. E hoje, gente, a gente continua a nossa conversa. Bora lá, Efésios capítulo 6, verso 10, vai ser projetado aí para vocês acompanharem comigo. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, toda. Para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Que é o jeito de entender a vida a partir das Escrituras. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. O seu conflito não é com as pessoas. A nossa guerra de discípulo de Jesus não são pessoas. Não são pessoas, por mais estranho que seja o jeito dessas pessoas pensar e gostar. A nossa luta é outra. Mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Agora, uma clareza, contra as forças espirituais do mal. Forças espirituais do mal. Não são forças materiais, são forças espirituais do mal. Nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Verso 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre, a gente conversou semana passada sobre isso, né? Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como foi importante a gente, nos pequenos grupos, se aprofundar nessa noção do que são esses dardos inflamados. Agora, olha aqui, ó. Usem também o capacete da salvação, e semana que vem vai ser esse último aqui, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Hoje é esse. Usem também o capacete da salvação. Pode deixar nesse texto aí, eu quero mais uma vez orar com vocês. Ó Deus, nós precisamos muito, muito, muito do Senhor. Nós precisamos da sua graça. Só esses próximos minutos aqui serão decisivos, Senhor. Alguns de nós aqui, Senhor, sofrerão tremendos embates para não prestar atenção, para se distrair, para ser sugado ou drenado para algum tipo de atividade ou ansiedade. Eu clamo ao Senhor, ajuda-nos. Fala com a gente, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que não seja enfadonho a minha fala, que não seja, Senhor, pesada além da conta, que seja eu um instrumento do Senhor para falar ao teu povo a tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Minha gente, capacete da salvação. O que é isso? Que conversa que é essa? Capacete da salvação. Eu preciso falar para vocês sobre o que é salvação. E aí, eu quero ler com vocês Hebreus 2:3. A gente vai passar por alguns textos bíblicos, porque esse assunto de salvação, né, é um assunto, eventualmente, que parece muito pouco convidativo para muita gente. Eu não sei se alguém já perguntou para você assim, ó, você tem certeza da sua salvação? Algumas pessoas sabem qual é a resposta para isso, outras teriam medo de falar, não sei se tenho certeza. Mas outras pensariam assim, que salvação? A salvação, em muitos momentos a gente pensa assim, aplica essa realidade de salvação ao contexto da nossa vida. Poxa vida, eu preciso que alguém me salve desse problema. E a ideia de salvar desse problema é me livrar da dificuldade que eu estou vivendo. Ou, poxa vida, estou naquela situação sem dinheiro, perdi a carteira, fui roubado, estou sem celular, estou num lugar desconhecido e aparece alguém para me ajudar. Aí eu digo assim, poxa, você foi a minha salvação nesse momento. E é verdade, é um jeito adequado de aplicar essa expressão. Mas quando a Bíblia está falando de salvação, deixa eu dizer para você, na sua boa parte, sobretudo no Novo Testamento, ela não está falando disso.
Não está falando de você ter uma salvação de uma encrenca que você se viu colocada em termos existenciais, numa situação com alguma pessoa, não. Ela está falando da salvação em Deus. E o que seria isso? Olha, Hebreus capítulo 2, verso 3, ele diz assim, o que é isso? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. As Escrituras colocam a salvação de Deus como um negócio muito, muito, muito importante. Agora, para você entender melhor, Romanos 3, 23. Quando a gente começa a apresentar essa realidade de salvação, a gente começa inicialmente falando de uma coisa. Olha, Deus fez o mundo. Deus fez todas as pessoas. No entanto, as Escrituras dão conta, e a própria realidade prova, que todos pecaram. E aqui, a versão que está sendo projetada, em Romanos 3, 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Outros dizem assim, e destituídos estão da glória de Deus. Mas tanto a expressão destituídos ou carecem, quer dizer assim, estão longe da glória de Deus. Estão longe da presença de Deus. E quem está longe da glória de Deus? As Escrituras encerram todo mundo longe da presença de Deus. Por quê? Porque essa verdade é uma verdade que as Escrituras contam. Todos pecaram. Os nossos erros, as nossas falhas e os nossos crimes criaram um abismo entre nós e Deus. E aí, Romanos 6, 23, que é um outro texto que ajuda a gente a entender as consequências disso, ele praticamente ecoa aquilo que é ensinado no Antigo Testamento, que diz assim, o salário do pecado é a morte. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a justa retribuição de Deus pelas nossas falhas é a morte. Aí você fala assim, é por isso então que morremos, André? Como que as Escrituras contam a nossa história? Ela conta a nossa história dizendo assim, Deus nos colocou como humanidade numa relação íntima com Ele, muito amistosa, muito bacana, Ele nos fez. E Ele colocou ali um símbolo de fidelidade e obediência, um símbolo de aliança. Olha, vocês podem desfrutar de todas as frutas aqui, mas o dia que vocês comerem essa fruta aqui, vocês serão condenados, vocês morrerão. A morte entrará. E daí quando você pergunta, em termos assim, qual é, André, a noção de morte das Escrituras? Quando as Escrituras falam de morte, que morte é essa? Porque, ainda que você não acredite nesses textos, de repente fala assim, André, eu estou começando a processar essa ideia assim, de morte e tal, essas verdades das Escrituras, mas é fato, né? É uma explicação. Alguém pode se perguntar, por que morremos? Porque nascemos, vivemos, morremos e temos tanto problema com a morte. Pelo menos a boa parte das pessoas tem um tantão de problema com a morte, né? E quando elas não estão com problema com a morte, a gente até suspeita que ela esteja muito adoecida. Porque normalmente a morte causa esse temor. E não é só na cultura ocidental brasileira. A morte causa um drama para tudo quanto é ser humano e a gente fica ali à caça de significado, de falar assim, ué, por que morremos? Dá aquela sensação assim, e assim, você não está muito assim pela sua morte? Quando um ente querido morre. Porque de repente você ali está tão chateado com a sua própria vida, está tão desanimado com a sua própria vida, e vez ou outra a gente tem essas angústias, né? Que daí você até pensa assim, né? Puxa vida. Você já teve esse pensamento? Eu já. Nossa, eu acho que eu preferia morrer. Eu falo, mas que besteira que eu estou pensando, né? E às vezes esse pensamento vem com mais recorrência, dependendo do estilo de vida que a gente está vivendo. Mas quando a coisa aperta, aí as pessoas ficam com bastante medo. Mas quer ver quando a gente tem um ódio profundo da realidade da morte? É quando um ente querido padece isso. Quem aqui perdeu alguém que amava muito? Só de eu falar isso aqui, eu acho que já dá aquele nó na garganta da mãe que se foi, a avó que se foi. Ou quando uma mãe, um pai, tem um drama desse com um filho, com alguém muito querido, mais novo. Aí você vê o caos, você vê a revolta, você vê a indignação, você vê como que a gente tem problema.
É evidente, daí se você se debruça sobre as Escrituras e pergunta assim, como que as Escrituras explicam isso daí, você vai descobrir que está fundado nessa verdade aqui, ó. O salário do pecado é a morte. E o que esse texto está ecoando é aquilo que foi ensinado no Gênesis, quando Deus falou assim, ó, o dia que vocês comerem desse fruto aí, me desobedecerem, forem infiéis, não confiarem em mim, a não confiança e não seguir os meus caminhos, a morte é certa. A morte entrou no mundo, porque o pecado entrou no mundo. Posto dentro daquele momento, daí você fala assim, André, o que é a morte numa perspectiva bíblica? A morte numa perspectiva bíblica, gente, não é apenas a gente fechar os olhos e não ter mais batimento cardíaco. Não. Você nasce, você já deve ter percebido, você nasce cheio de morte. Você nasce já com tudo capenga. A morte, ela desfacelou na sua vida. Nós temos problemas de saúde, problemas mentais, problemas psicológicos, problemas relacionais, problemas na alma. Pensa num negócio estragado, as nossas emoções. Temos medo, temos ódio, temos inveja, temos vingança, temos ciúmes, temos insegurança. O que é isso? É a realidade do pecado, está tudo disfuncional. E para você ter uma ideia, as Escrituras apontam que esse câncer, ele peregrinou e invadiu toda a realidade da criação. Por isso é a disfunção no cosmos, por isso a disfunção nos mares, por isso a natureza está em... a gente acha muito bonitinho, né? Nossa, que bonito. Passa um dia na selva para você ver. Você vai ver que bonito que é. Sozinho, tá? Daquela selva bem avançada assim. E tenta passar uma noite para você ver como que a natureza é legalzinha com você. Está tudo em disfunção, gente. É tudo terrível, é notícias e mais notícias. Então, André, o que é isso? Por que o mundo... de vez em quando eu paro e passo a ouvir dessas com mais atenção, talvez. Nossa, o mundo está tão terrível, né? Eu não sei quando esteve bom, tá? Na mente das pessoas, eu não sei quando, de verdade. É que elas ficam... Eu não sei... mas você vê que tem um negócio dentro da gente que diz assim, ó, não era para ser assim. Tem uma angústia na alma humana falando assim, ó, está errado, era para ser de outro jeito, está errado. O que é isso? As Escrituras contam para a gente, isso aí é o pecado. Agora, se o salário do pecado é a morte, as Escrituras não passam somente com esse diagnóstico terrível, tenebroso, ela conta uma boa notícia, ela fala assim, ó, mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Sabe por que aí o texto é vida eterna? Porque ali o texto não está colocado morte eterna, mas leia-se morte eterna. O texto bíblico está antagonizando duas realidades. O salário do pecado é a morte, morte eterna. Quando rompemos com Deus Criador, nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos filhos da ira, nos tornamos indispostos. É ruim isso aqui, mas assim, quem está falando isso é as Escrituras. Daqui a pouco a gente vai passear por um texto de Efésios para você dar a entender dessa realidade. Só que assim, se por um lado é horrível essa situação da nossa inimizade, das consequências do pecado, as Escrituras trazem uma boa notícia. E a boa notícia é essa, o dom gratuito de Deus, dom, presente, gratuito, sem ninguém pagar, é o quê? É a vida eterna. Como? Como isso, André? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. É disso que falamos aqui domingo a domingo, e se você já esteve aqui alguma noite, se não é a primeira, eu tenho certeza que você já ouviu falar desse tal de Jesus aqui. Porque a gente fala, insiste nele, porque assim, ó, o fato é que essa é a notícia mais importante da vida. O fato é que descobrir esse relacionamento sendo reconectado é a coisa mais extraordinária da vida. E o que é isso, André? É o que o texto de Efésios está chamando, salvação. Essa é a salvação. O que é ser salvo se não ser reconectado em Deus? E a reconexão em Deus, deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada que nos reconecte a Deus, senão Jesus Cristo. Olha, João 14,6 é um texto conhecido de quem já está um pouquinho na caminhada cristã. Jesus, num determinado dia, ele mencionou isso. Senhor Jesus, eu quero ir para o céu. Essa é a expressão de salvação de boa parte dos cristãos. Ir para o céu. Ir para o céu. Por que o cristão quer ir para o céu? É porque ele foi convencido pelas verdades das Escrituras que a eternidade não encerra a morte e a extinção da alma. As Escrituras dão conta para a gente que a vida é muito mais do que aqui e agora. E de verdade, eu acho que muita gente vive com um pouco mais de paz
sem essa consciência aí. Porque depois que o Espírito Santo convence a gente de que vai ter um juízo final, e de que no final das contas, toda injustiça que não foi resolvida em Cristo vai ser requerida, meu amigo, minha amiga, é difícil de dormir. De verdade. Pensa bem, talvez nem todos aqui estejam convencidos disso, mas você há de concordar comigo. Quando uma pessoa é convencida de que no juízo final, todas as pessoas que não estiverem acertadas com Cristo, porque dele é o dom gratuito, dele é a salvação, todos os que não se rendem a ele, não têm o dom gratuito, não têm a vida eterna. Todos vão passar pelo juízo final. E aí, quem não tem um advogado da estirpe de Jesus Cristo, o justo, que derramou o sangue por nós, está numa situação bem complicada. Mas muito... eu já vivi um momento da vida assim, pensando assim, o que vai ser da minha vida? E se eu morrer hoje? Eu sabia que aquilo dali era o próprio Espírito Santo me convencendo dessa realidade do juízo. E esse convencimento me fez entender o seguinte, olha, eu não tenho como me defender. Eu não tenho como apresentar. Por quê? Porque ninguém vai conseguir dizer para Deus assim, Deus, eu queria apresentar para o Senhor que eu não fui a pior pessoa do mundo. Eu podia listar ali umas 15 pessoas bem pior que eu. E eu consigo citar os nomes ainda e contar os fatos. Eles foram bem pior que eu. Deus, eu fui à igreja. Não fui tanto, né? Porque não dá para ser tão radical assim em Caxias. Mas eu fui. Eu ajudei as pessoas. Eu fui daquele que juntou cachorrinho na rua. O senhor lembra das esmolas que eu dei no sinaleiro? Poxa, eu trabalhei com dedicação. Não, tá certo, eu não fui tão perfeito assim. Mas pensando nesses 15 aí, gente, essa conversa é mole. Ele é um justo juiz. E aí, quando a gente toma consciência de que o justo juiz julgará todas as realidades dos seus pensamentos, atos e atitudes, você fala assim, quem pode me socorrer? Quem poderá nos defender? Tipo Chapolin mesmo. Aí eu e você precisamos ouvir esse grito de João 14,6, onde Jesus está dizendo assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tem um outro jeito de ir até o Pai, tem um outro jeito de ter amizade com Deus, tem um outro jeito de ficar bem com Deus, de ter a salvação, de ter esperança, de ter vida eterna, de não se ver lascar nesse juízo final. Ele fala assim, não, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Olha, o apóstolo Pedro, entendendo isso, quando depois da morte e ressurreição de Jesus, diante das pressões judaicas, da possibilidade de ser preso, castigado, porque ele viu tudo o que aconteceu com o seu Senhor, o texto bíblico nos relata em Atos capítulo 4, verso 12, no meio da pregação, um tanto de judeus ouvindo, ele podendo ali ser apedrejado, e ele foi açoitado na sequência, e ele foi preso, e sofreu bastante perseguição, ele e todos os discípulos de Jesus, porque discípulo de Jesus, quando é convencido disso, gente, vai até para o Iraque, pregar o evangelho sabendo dos perigos de ser atacado pelo Estado Islâmico. Por quê? Porque alguns cristãos malucos, por exemplo, talvez você não saiba, mas essa igreja aqui, parte dos recursos que chegam até nós aplicamos no trabalho missionário. E o trabalho missionário a gente ajuda que outras comunidades que pregam o evangelho, que ensinam a verdade das escrituras com integridade, cheguem em vários lugares. E a gente teve a oportunidade de apoiar um projeto que está acontecendo lá no Iraque. Tem um missionário chamado Vladimir, e ele está fazendo um trabalho lindo num campo de concentração, alcançando crianças sírias com uma escolinha de futebol, para fazer o quê? Deixar a vida deles mais leve? Não, gente. A situação daquele país vai ser muito difícil, e o sonho cristão não é transformar realidades pobres em realidade de classe média. Talvez você não saiba disso, mas esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é transformar inimigos em filhos amados. O projeto de Deus é transformar rebeldes em súditos fiéis. O projeto de Deus é transformar perdidos em gente encontrada pela graça de Deus, salve, que louve e adora o Senhor. Então ele está lá fazendo o quê? Se envolvendo com as crianças para que em algum momento ou outro ele possa abrir o texto sagrado e falar da verdade e da esperança, de que ninguém, de forma alguma, através de nenhuma religião, através de nenhuma prática, nem de uma moralidade, de uma vida assim, eu estou tentando viver uma vida boa, para. Eu estou tentando fazer isso aqui, para.
Só tem uma pessoa que pode nos levar para o Pai: Jesus Cristo. Ele é o caminho. E André, o que eu faço com Jesus Cristo? O que eu faço com Jesus Cristo? Atos 16, 31, uma pessoa numa situação, um carcereiro, um empregado do Império Romano, viveu uma situação que abalou muito a vida dele, porque teve um terremoto e o pessoal ficou livre ali, ele ficou pensando que ele ia ser castigado pelo Império, e ele se deparou com o apóstolo Paulo e fez uma pergunta emblemática: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? Porque se você foi convencido que você está perdido, é só Deus que pode te convencer disso. Se você foi convencido e a sua consciência está te chamando a atenção para as suas falhas, que ninguém sabe, ou alguns sabem, mas se você é um pouquinho parecido com os humanos que eu conheço, há muitas falhas, há muitas na nossa lista que as pessoas sequer fazem ideia. E se isso vai incomodar a sua consciência, a minha oração é que incomode mesmo, profundamente. Em algum momento a sua pergunta vai ser assim: o que eu faço para ser salvo? E aí é a parte mais escandalosa da experiência cristã. É a parte mais escandalosa, porque a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer produzir alguma coisa, a gente quer realizar a nossa própria salvação. Parte do problema de muita gente com o Evangelho é que o Evangelho é humilhante. O Evangelho chega para a gente e fala assim: primeira verdade, Deus te fez. Segunda, você está perdido. E isso já começa a humilhar. E da terceira, não tem nada que você faça para sair desse estado de perdição. E a gente fica assim: como não? Como eu não posso fazer nada? Eu vou fazer, eu vou para a igreja, eu vou ajudar, eu vou melhorar. E a gente fica assim: não, eu acho que eu tenho que melhorar a minha própria vida, né? Essa semana eu vou ser um pouquinho melhor. E possivelmente se prometeu essa semana passada e não conseguiu ser tão melhor assim essa semana. Se você é parecido com os humanos que eu conheço. Gente, é assim, nós não conseguimos, nós não temos chance. E foi perguntado, esse homem perguntou ao apóstolo Paulo: o que eu faço para ser salvo? E aí vem a resposta deliciosa. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus. Confia no Senhor Jesus. Se você está entendendo essa palavra, uma possibilidade do seu coração é estar se debatendo: não é possível que seja só isso. Então você está entendendo. Se você está percebendo o escândalo que é isso, o escândalo que é essa mensagem, porque a mensagem do Evangelho é dizer assim: ó, não tem nada que a gente faça. Não tem nenhum preço para a gente pagar. Não tem nenhum esforço que a gente possa compensar. Não depende da gente. E isso é humilhante. É humilhante. Sabe, é humilhante daquele nível assim. Já ficou doente, alguém precisou dar banho em você? Porque você não conseguia fazer nada? Talvez boa parte aqui não vivenciou isso aí. Mas só de você imaginar. Já precisou ir no banheiro e não ter condições de se limpar e alguém precisar limpar você? Humilhante, né? Já precisou que alguém te sustente e te dê coisas que você acha que está nas suas mãos conseguir e de repente... Talvez não, talvez alguns de nós não vivemos isso ainda. Mas só o arrepio que te deu já demonstrou para você como você tem problema de que alguém faça alguma coisa no seu lugar e por você. Coisas essenciais. Com Deus, você não resolve nada. E a mensagem cristã é uma: confia inteiramente em Jesus. E é de uma forma tal que nem essa confiança é sua. Você não pode falar assim: ó, nossa, eu confiei bastantão. Não, não dá. É Ele, é o alvo da sua confiança que é a coisa. E quando você confia em Cristo, trim, você é salvo. E eu sei que principalmente a galera mais ajustadinha, que não se acha tão imoralmente complicado, porque eu sei das nossas jornadas. Algumas pessoas talvez tiveram uma adolescência como a minha. Horrível, que eu não quero que meu filho tenha de jeito nenhum. Devasso, desobediente, drogado, impuro. Eu fiz muita coisa errada. Em pouco tempo. Pensa num cara que conseguiu estragar muita coisa. E escondido. Minha mãe só soube disso, hoje ela está aqui. Ela só soube disso quando eu contei na igreja depois de convertido. Porque Deus teve misericórdia que as consequências não vieram de imediato. E ajudou também que os meus irmãos eram bem pior que eu, então parecia que eu era bonzinho. Mas de fato eu sei que eu não era. Eu sei que eu não era. O ponto é que
quando alguém muito desgraçado assim ouve uma notícia dessa, de falar assim, ó, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Um desgraçado como eu tem a tendência de agarrar nisso com todas as forças. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu fiz de errado. Eu sei quanto eu fui cretino. E não pensa assim, Jesus me moldou e melhorou bastante. Minha esposa sabe que ainda estou longe da perfeição. Mas eu estou falando isso aqui porque talvez você, que não se acha tão desgraçado quanto o André era, tenha dificuldade de confiar em Jesus. Eu queria tanto que você confiasse. Eu queria tanto que, a despeito da quantidade de pecados que você tem, você entendesse assim, ó, o dom gratuito de Deus, como diz Romanos 6,23, é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é vestir o capacete da salvação? É pegar todas essas verdades que eu contei para vocês assim, ó, e não tirar. Você lembra assim, eu estou salvo. Por quê? Porque Jesus me salvou. Eu estou salvo, por quê? Olha que pessoa, que desgraçado que você ainda continua sendo em muitos momentos. Mas o sacrifício dele é perfeito, é poderoso, e ele me perdoa todos os dias. E ele vai me mudar, ele vai me melhorar. Eu não fui salvo pelos meus méritos. Ninguém foi salvo pelos méritos. O único que tem mérito é Cristo Jesus. Ele morreu, braços abertos, castigado. Não pensa que foi apenas pelo equívoco de Roma, apenas pela maldade daqueles líderes judeus hipócritas da época. Não pensa que ele foi morto para dar um bom exemplo para a gente de quem mandou ser bonzinho. Não, não foi por isso. Ele foi morto porque o Deus Pai Todo-Poderoso precisava resolver o problema. Assim como o primeiro Adão, e junto com ele, a gente se distanciou do Pai, ele envia um outro Adão, para que agora todos que confiem e sigam esse Adão, voltem para junto do Pai. Essa é a mensagem, essa é a salvação, e Deus te deu essa salvação. Se o seu coração, em alguma medida, que milímetro que seja, inclinou e falou assim, ó, eu confio em Jesus, você está salvo. Você está salvo. E agora vista esse capacete, glorifica a Deus, você é alguém perdoado. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma realidade espiritual tão transformadora. Porque molda e muda a vida. Que gostoso foi ir para a cama, acordar perdido, que foi em 1999, em abril de 1999, acordar perdidinho da vida. E dormir salvadinho de Jesus. Que gostoso a consciência não mais dizer que eu seria castigado pelos meus erros. Que gostoso aquela voz dizendo assim, ó, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todos os pecados. Que delícia ouvir assim, ó, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. João, capítulo 1, verso 12. Fecha toda essa noção de salvação que você precisa desfrutar. E talvez alguns aqui precisam se render a um convite que eu vou fazer hoje. O texto de João começa a falar sobre Jesus, porque você já deve, se você não entendeu ainda, eu reforço aqui. O assunto da Bíblia não sou eu, não é você. É Jesus Cristo de Nazaré. Ressuscitado, poderoso. E João começa a falar sobre ele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É a noção de que Jesus é a palavra que se fez carne. É a mente de Deus. E aí, em João capítulo 1, verso 12, falando sobre Jesus, diz assim, ó, e a todos quanto o receberam, apenas os que receberam, tá? A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, em muitos momentos, a comunidade cristã provoca as pessoas assim, ó, você não quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Será que não é hoje o dia de você falar assim, alguma coisa está me convencendo aqui já há dias, já há tempos, de que eu tenho que tomar essa decisão.
Receba Jesus no seu coração hoje. Faz essa oração assim, ó. E se você fizer, eu depois estou disposto a te ajudar nessa jornada de como vai ser. E você conta para mim que eu vou ficar faceiro da vida. Mas não vou te expor aqui, tá? Domingo que vem, gente, ó, domingo passado fulano, não sei que você queira. Mas do contrário, André, eu quero tranquilinho, que eu não vou te expor. Quando eu tomei essa decisão, o pessoal chamava a gente na igreja que eu fazia parte, chamava a gente para ir na frente. Eu já tinha passado tanta vergonha na vida, gente, vocês não fazem ideia do que eu já fiz. Que ir lá na frente da igreja para aceitar Jesus, sabendo que eu ia para o céu, eu faço assim, o que pedir para me fazer agora eu faço. Indo para o céu, meu amigo, eu estou fazendo. Mas eu não quero te constranger a isso. Mas se Deus, somente se Deus, está te convencendo disso, quem sabe hoje chegou o dia de você falar assim, eu quero essa salvação aí. Eu estou convencido disso. Eu quero isso para a minha vida. Eu não posso te constranger, mas Deus quer. É muito bom. Talvez algum de nós acordou com a sensação de estar perdido. E pode dormir hoje com a sensação de assim, eu tenho vida eterna. Isso muda a sua vida. Isso mudou a vida de muita gente aqui que eu conheço a história. Isso mudou a minha vida. Isso é a razão do meu viver. Hoje, eu consigo cantar para te adorar. Ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Ora comigo. Eu queria chamar os músicos. Acho que a gente podia terminar com essa canção. Ó Deus. Eu sei que quando nós somos convencidos do Evangelho e a salvação nos toca, a gente nasce de novo. E é só com esse novo nascimento que o nosso coração é convencido de que a vida não é mais para nós mesmos, o centro da vida não somos nós, nem os nossos projetos, não é nosso egoísmo. A gente sai de órbita, Senhor, e é colocado na verdadeira órbita, onde a gravidade maior é o Senhor e a nossa vida agora começa a girar num movimento tão bonito e gostoso em torno do Senhor, dos seus projetos, dos seus sonhos. Esse é o capacete da salvação. O Senhor me deu isso. Deu para muita gente. Quem sabe hoje, Deus, tem gente aqui de olhinho fechado e dizendo para o Senhor no coração, Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor e eu te recebo. Seja o meu Salvador. Jesus, salva mesmo. Confirma no coração dessa pessoa todas essas verdades que foram ensinadas aqui hoje e glorifica o teu nome, Senhor. E agora essa pessoa salva, ela vai poder cantar o entendimento que essa música dá pra gente, que foi para te adorar que nós nascemos. E esse é o nosso prazer. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Deus da nossa vida, que deu a vida para sofrer o castigo que era meu e para me dar um perdão delicioso. E eu agora entendo que o Senhor é o meu Pai, o meu Deus, o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé? Vem Espírito